O avanço da Covid-19 em Goiás. Em Anápolis, o número de mortos por coronavírus já é maior que o de assassinatos. O primeiro dia de comércio aberto em Goiânia teve grande movimento na região da 44, mesmo com a proibição do estacionamento nas ruas e das excursões. Traficantes escondem drogas em travesseiros e até dentro de um colchão. Uma mulher é flagrada por câmeras de segurança jogando um cachorro no quintal de uma casa. E o bebê que foi abandonado na calçada em Rio Verde já tem um novo lar. Chega mais, que o Jornal Anhanguera já está no ar. Olá, boa noite. Agora 7h13. Foi grande o movimento nas principais regiões de compras de Goiânia no primeiro dia de reabertura do comércio. Mesmo com uma série de protocolos que empresários e clientes precisam seguir, a liberação acontece no momento de preocupação. O número de mortes cresceu aceleradamente no último mês na capital e em todo o estado. Vamos ver. Muita gente nas calçadas em Campinas e interessada em comprar também. As pessoas na fila, em frente a um camelódromo, tiveram por várias vezes que ser orientadas a manter distância. Para entrar, só depois de medir a temperatura e usar o álcool gel. O decreto proíbe crianças abaixo de 12 anos de idade de ter acesso aos centros de compras. Esse casal foi barrado porque estava com 2 crianças. Lá dentro, corredores movimentados. Todos os protocolos são execuíveis e eu acho que dá para a gente funcionar bacana. Às vezes a pessoa está com necessidade de algum produto e com o comércio aberto ela acaba circulando novamente. Na A44, se não fossem as máscaras, nem daria para imaginar que a pandemia continua. Do alto, uma dimensão do tamanho do movimento no primeiro dia de reabertura. A maioria dos clientes com sacolas nas mãos e se sentindo bem à vontade para frequentar a região. Tem um álcool gel, tá tudo de boa. Aqui na região da 44, para dar mais espaço aos pedestres, a prefeitura travou os estacionamentos nas ruas paralelas. A gente vê ali na frente várias barras de concreto. Só as motos têm acesso, os carros maiores ficam parados na avenida. O que a fiscalização faz é uma visita pontual. Então, na busca que esses protocolos estejam sendo cumpridos. Então, a gente espera, por parte do empresariado, que eles cumpram esses protocolos, mas estamos à disposição também da população no caso das denúncias. A liberação do comércio aconteceu no momento em que a pandemia cresce em Goiás. Em um mês, o número de mortes subiu 323%. Em Goiânia, o aumento foi de 210%. Esta professora da Universidade Federal de Goiás, doutora em Epidemiologia e Saúde Pública, vê com preocupação a reabertura quase total das atividades ao mesmo tempo. Tem funcionado e que funcionou em países da Europa é que essa abertura seja escalonada por etapas e monitorando o número de casos, o número de óbitos e as vagas dos hospitais. Se a gente analisar a curva aqui de Goiânia do estado, nós estamos numa crescente, está parecendo inclusive um foguete, assim, de tão rápido que está crescendo a nossa curva aqui. Então, do ponto de vista de saúde pública, é bastante preocupante. O secretário de Saúde de Goiás afirmou que a pandemia está sendo monitorada e que a situação pode não se agravar se a população seguir as recomendações. Não tem nenhuma ferramenta que isoladamente seja suficiente, mas nós entendemos que, seguindo esse protocolo de forma bastante rígida, não só quem está de um lado, mas quem está de outro, do balcão também e das demais atividades, a chance de essa atividade estar gerando o aumento no número de contaminados, ela é muito pequena. E a gente te atualiza agora com os dados da Covid-19. Mais 30 mortes pela doença foram registradas de ontem para hoje em Goiás. Então, atualizando aqui no nosso telão, olha só, o número de mortes chegou então a 910. 38.008 casos são confirmados, 91.494 casos são suspeitos,
11.429 pessoas já estão recuperadas e 4.788 casos foram descartados. Vamos ver também como é que está a taxa de ocupação das UTIs aqui no estado. Na rede pública estadual, olha, 85,71% está ocupada. Na rede pública em Goiânia, esse número já ultrapassou os 96% de ocupação. Na rede particular de Goiânia, a taxa de ocupação está 78,74%. E na rede particular no interior, 83,33% de ocupação. E em Anápolis, o número de mortos por coronavírus já é maior do que o de assassinatos. O último registro de homicídio na cidade foi em junho. A Liz Mendes está chegando ao vivo com mais informações para a gente, porque, Liz, um avanço assustador da pandemia por aí, né? Boa noite para você. É sim, Rosane, boa noite para você, boa noite para todos. Olha, Anápolis registra hoje 36 mortes causadas pela Covid-19. O caso mais recente foi de um homem de 82 anos que estava internado com sintomas de síndrome respiratória aguda na UTI do Centro de Internação Norma Pizzari. Ele não resistiu e morreu essa tarde. Agora, com relação aos assassinatos, o caso mais recente, como você falou, aconteceu em junho. Foi um jovem de 24 anos, foi morto numa confraternização. Ele foi morto com um tiro no rosto, a pouca distância, em uma confraternização numa chácara aqui da cidade. Hoje, o suspeito de ter atirado foi preso e disse para a polícia que atirou porque a vítima teria dado um tapa no rosto dele durante uma partida de truco, aquele jogo de baralho. De acordo com a Polícia Civil, são 34 casos. É um dado assustador realmente, né, Rosane? Tá certo, demais. Preocupante até. Obrigada, viu? E olha, em Goiatuba, no sul do estado, 200 testes rápidos começaram a ser feitos hoje na população. Jonathan Moreira está aqui com a gente. Como é que está a situação de Covid-19 por aí, hein, Jonathan? Boa noite para você. Boa noite para você também, Rosane, para todo mundo que está acompanhando a gente. Vou contar para você. Goiatuba começou hoje essa testagem em massa e até sexta-feira serão feitos 200 testes por dia. Por enquanto, serão feitos testes apenas no grupo de risco, que são idosos e as pessoas que têm outras comorbidades, como doenças crônicas, hipertensão, diabetes, enfim. A proposta da Prefeitura é fazer a testagem no maior número de pessoas possíveis, mas, por enquanto, essa testagem segue somente para pessoas do grupo de risco. E como eu disse, e outro detalhe, a Prefeitura disse ainda que pode mudar a forma como vai prosseguir essa testagem, pode inclusive adotar aí um exame mais eficaz, mais preciso. Nesse momento, a Prefeitura disse sim que a proposta é isolar quem testar positivo para a Covid-19 e estudar aí outras estratégias para combater a doença. Goiatuba tem 137 casos confirmados, desses 105 foram curados, 192 casos suspeitos e 5 mortes foram registradas por Covid-19 em Goiatuba. Outras 5 mortes também estão sob investigação. Rosane? Tá certo, Jonathan. Obrigada pelas informações. Vamos mudar de assunto? Lembra do bebê que foi abandonado na calçada em Rio Verde? Então, ele recebeu alta e já tem casa e família nova. Vamos ver. A Ana Carolina é residente da pediatria e faz parte da equipe que cuidou do bebê. Ele ficou internado 6 dias para tratar uma infecção. É uma infecção da corrente sanguínea mesmo devido à condição do parto, né? Às vezes até mesmo a gente fala que normalmente quando isso acontece, ou a mãe teve algum risco infeccioso, ou esse bebê nasceu em más condições mesmo. O menino recém-nascido foi encontrado na porta dessa casa. Ele foi levado para a maternidade de Rio Verde, mas já teve alta e com um destino certo. Um casal conseguiu uma autorização judicial para levar o menino para casa. Agora, ele tem uma família substituta que deve dar andamento no processo de adoção definitiva. O casal que está com a guarda do bebê estava cadastrado na lista de espera para adoção de crianças do Conselho Nacional de Justiça. Há um processo anterior, a pessoa vem aqui para se habilitar, ela traz alguns documentos, ela passa por um curso de adotantes que é ministrado pela nossa equipe interprofissional, composta de psicólogo, assistente social e pedagogos. Depois de passar por esse curso, estando apta, né, aí ela é colocada no Cadastro Nacional.
A identidade dos novos pais não foi revelada, mas pouco menos de uma semana depois de ser abandonado, o pequeno já tem casa e família. Geralmente acontece de ir para o acolhimento, né? Mas como o juiz entende que deve seguir uma ordem cronológica, que é o processo de adoção, então nada melhor que ele seja acolhido numa família, né? A polícia ouviu hoje a família da idosa de 90 anos que foi agredida por uma neta. O vídeo da agressão ganhou repercussão nas redes sociais. Lembra dele? No vídeo, a mulher está sentada quando a neta puxa o andador das mãos dela com força. A idosa quase cai da cadeira. Em depoimento à polícia, a família contou que a discussão aconteceu na tentativa de evitar que a idosa fosse para a rua lá em São Simão, na região sudoeste do estado. Ainda de acordo com a polícia, os familiares contaram que antes do desentendimento, a idosa, que tem temperamento forte, usou o andador para bater nos filhos porque queria passear. Mesmo assim, a filha e a neta da idosa podem responder por humilhação ao idoso. E se ela tiver se machucado nessa briga, ainda tem o crime de lesão corporal. As duas vão responder ao inquérito em liberdade. A idosa passou a morar com o filho em outra cidade e, segundo o Ministério Público, está recebendo atenção psicológica. E ela também deve ser ouvida pela polícia nos próximos dias. O Ministério Público de Goiás pediu a suspensão de um contrato emergencial fechado entre a Prefeitura de Planaltina de Goiás e uma organização social para gerenciar o Hospital Municipal Santa Rita de Cássia e o Hospital de Campanha. O MP alega problemas na contratação. Danilo Moreira está ao vivo e tem as informações para a gente. Boa noite, Danilo. Oi, Rosane. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Segundo o Ministério Público, o principal problema encontrado foi no contrato entre a Prefeitura de Planaltina de Goiás e a organização social, que para gerir tanto o Hospital Santa Rita de Cássia quanto o Hospital de Campanha ficou em torno de 18 milhões de reais em apenas 6 meses. Para o promotor Rafael Simonetti, que entrou com essa ação, o contrato que foi firmado em apenas 4 dias após aberto o chamamento público ocorreu de maneira absolutamente ilegal. O Ministério Público alegou ainda que não foram realizados estudos prévios e cotação de preço de mercado. Diante desses fatos, o juiz Alano Cardoso Castro acolheu o pedido do Ministério Público e determinou a suspensão de pagamento de qualquer valor restante por parte do município de Planaltina de Goiás à organização social. O Ministério Público ainda determinou que a Prefeitura fizesse a realocação de servidores da saúde que foram afastados quando a AOS assumiu aí o gerenciamento dos hospitais sob multa de R$1 milhão. Agora vamos às respostas dos envolvidos aí nessa situação. A Prefeitura de Planaltina de Goiás disse que não há contrato milionário e que os valores estão de acordo com a demanda e que não houve outra proposta e que os servidores seriam realocados e que está aguardando ser notificada para adotar medidas cabíveis. Já a organização social, nós entramos em contato, mas até o momento não tivemos nenhum retorno. Rosane, volto com você. A gente segue acompanhando. Obrigada, Danilo. Olha, como a gente vem acompanhando, a umidade do ar segue lá embaixo, né? Esse clima seco colabora para muitos problemas, inclusive para o aumento no número de queimadas. Esse crime ambiental gera inúmeros prejuízos, entre eles os apagões causados quando incêndios atingem as linhas de transmissão. Vamos ver na reportagem. No mês passado, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registraram 314 pontos de queimadas no estado de Goiás. E os danos causados pelo fogo vão além da morte de animais, da destruição das florestas e dos danos à saúde pública. As queimadas podem provocar apagões e diversos danos às linhas de transmissão de energia elétrica. E nem só o fogo prejudica o sistema. A fumaça e as cinzas, que podem viajar quilômetros pelo ar, também causam desligamentos nas redes. O fogo, além de desligar, né, a linha pelo efeito da fumaça, da fuligem, que reduzem a capacidade de isolamento do ar, podem, de fato, provocar danos físicos às instalações. Pode ter uma queimada que perca o controle e comece a avançar para uma subestação de energia, né, queimar equipamentos que são essenciais também para esse processo de transmissão, ou até mesmo causar danos às torres de transmissão, aos cabos, né, esquentar demais aquilo a ponto de causar danos permanentes que demandem uma intervenção de manutenção emergencial para fazer substituição.
O gerente de linhas de transmissão de Furnas, responsável pela transmissão e geração de energia em parte do estado, disse que nos últimos 12 meses a empresa registrou 81 desligamentos provocados pelas queimadas e lembra que os próximos meses são os mais críticos. A gente consegue perceber isso tanto pelas imagens de satélite, né, onde são monitorados focos de calor, como também pelo desempenho das linhas, né? São esses meses, agosto, setembro, início de outubro, são os meses em que mais ocorrem desligamentos de linhas por essa razão de queimada, porque nós estamos aí no mês que antecede esse período mais crítico de estiagem, onde a atenção precisa ser redobrada com relação a esse problema. Vale lembrar que atear fogo próximo a redes de energia é crime, pode render multa e até cadeia. Bom, e caso você esteja passando por uma rodovia, por exemplo, e flagrar queimadas próximo às redes de transmissão, você deve denunciar. A empresa Furnas tem um telefone exclusivo para isso, é esse que aparece aí na sua tela, 0800 025 2555. O tempo continua seco nesta quarta-feira, com umidade do ar variando entre 20% e 30%. Em Porangatu, a umidade do ar chega a 23%. Em Inaciolândia, onde a temperatura máxima chega a 32%, a umidade do ar fica em 26%. Ceres registra máxima de 31% e Lusiânia, 30 graus. Os traficantes estão cada vez mais criativos. Hoje, policiais encontraram droga escondidas em locais inusitados. Um dos casos aconteceu em Rio Verde, para onde nós vamos agora para acompanhar essa história com Arildo Palermo. Oi, Arildo, boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Policiais da Companhia de Policiamento Especializado de Rio Verde cumpriam buscas no bairro Jardim América, aqui na cidade, quando encontraram 2 porções de maconha prontas para venda e dinheiro com um homem. Os policiais então decidiram fazer uma busca domiciliar e na casa do homem encontraram 1 quilo de maconha e 4 porções de crack escondidos dentro de um travesseiro. Ele foi preso por tráfico de drogas. Em Piracanjuba, no sul do estado, 35 selos de LSD e 8 porções de maconha foram encontrados dentro de um colchão. Uma idosa de 67 anos teria levado esse colchão para o neto, que está preso. E os policiais desconfiaram do comportamento dela, inspecionaram o colchão e encontraram essa quantidade de droga. Além da idosa, outras 2 pessoas e o neto, que já está preso, respondem por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Mas é curioso, né, Rosane? Em Rio Verde, maconha escondida em um travesseiro e lá em Piracanjuba, drogas escondidas em um colchão. Haja criatividade, né? Com você no estúdio. Pois é, a gente mostra cada coisa. Obrigada, Arildo. A seguir, a polícia apreendeu uma grande quantidade de peixes e material de pesca predatória em Luiz Alves, na região noroeste do estado. E uma mulher decidiu se desfazer de um cãozinho lá na Vila Brasil, em Anápolis. Só que a ação dela foi registrada por câmeras de segurança. 7h31, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta, agora são 7h32 e a polícia apreendeu uma grande quantidade de peixes e material de pesca predatória em Luiz Alves, na região noroeste do estado. O Tiago Costa vem chegando para contar essa história para a gente. Boa noite, Tiago. Boa noite, Rosane. Boa noite para quem está acompanhando a gente em casa. A Polícia Ambiental deu uma ordem de parada para uma caminhonete que estaria fazendo a travessia do estado de Mato Grosso para Goiás numa balsa, mas só que o motorista dessa caminhonete não obedeceu essa ordem de parada e seguiu viagem. Então, a Polícia Ambiental foi atrás dessa caminhonete, dos homens que estariam nessa caminhonete, então, e conseguiu localizá-los numa chácara próxima a Luiz Alves. Na chácara foram encontrados esses pescados que a gente está vendo nas imagens e os 2 homens informaram aos policiais que uma outra residência estaria escondido outra parte do material. Quando os policiais chegaram nesse segundo ponto, que foi indicado pelos próprios homens, a equipe encontrou muito material para pesca predatória e grande quantidade de pescado ilegal, inclusive até espécies ameaçadas de extinção. Os 2 homens foram conduzidos para a delegacia de polícia, foram autuados, multados pela Secretaria de Meio Ambiente, pagaram fiança, Rosane, e agora vão responder o processo em liberdade sobre esse crime ambiental.
Tá certo, Thiago. Muito obrigada pelas informações. Agora, olha o que aconteceu em Anápolis. Uma mulher decidiu se desfazer de um cãozinho lá na Vila Brasil. Só que a ação dela foi registrada por câmeras de segurança. Veja só onde ela jogou o bichinho. A mulher mal estaciona o carro e desce pelo lado do motorista com o cachorrinho nos braços. Caminha pela calçada em direção a uma casa. E, de repente, ela joga o cachorro pelas grades e sai correndo. Entra no carro apressada e vai embora. A dona da casa diz que o cãozinho é esse que aparece na foto aí, olha. Ele tinha sinais de maus tratos. Ele foi alimentado e recebido pela família com carinho. Só que eles também não podem ficar com o cachorro e acabaram doando o amiguinho para outra pessoa. A dona da casa não registrou o boletim de ocorrência, mas é bom lembrar que abandonar animais, gente, é crime, viu? Com pena de 3 meses a 1 ano de prisão mais multa. E o comércio de Jataí, que deveria ficar fechado até o dia 19, vai reabrir amanhã. Hoje à tarde foi divulgado um novo decreto na cidade, por isso a gente vai agora falar com Bruno Dourado para explicar para a gente, Bruno, por que a prefeitura tomou essa decisão. Boa noite para você. Olá, Rosane. Boa noite para você, boa noite a todos. Segundo o prefeito de Jataí, o decreto foi revogado devido ao baixo índice de isolamento social. Antes do fechamento do comércio era de 35%. Agora, com o fechamento do comércio, é de apenas 37%. Um outro fator levado em conta pela prefeitura é o número de UTIs disponíveis para atender pacientes com a Covid-19. Atualmente são 10 leitos, outros 10 estão sendo preparados para atender esses pacientes. Isso fora os leitos de enfermaria, que atualmente são de 23. Hoje pela tarde a gente percorreu a região central aqui da cidade. Os comerciantes estão se preparando para abrir as portas nesta quarta-feira. Muitos lavaram as lojas, outros prepararam promoções para chamar a atenção dos clientes e recuperar um pouco do prejuízo do comércio fechado desde o último dia 6 de julho. Olha, um novo decreto foi divulgado hoje, então está proibido aqui na cidade a realização de festas em família, eventos públicos, funcionamento de cinemas, clubes e casas noturnas. Bares e restaurantes podem funcionar de 10 da manhã à meia-noite, academias de 6 da manhã às 10 da noite. Esse decreto vale a partir de hoje e segue até o dia 20 de setembro. Rosane, volto com você. Tá certo, Bruno. Muito obrigada, viu? E olha, tem novidade no funcionamento do comércio em Catalão. Assunto para a Aline Braga, que está em casa, traz as novidades para a gente, porque a prefeitura flexibilizou o funcionamento do comércio por aí. Aline, como é que ficou? Boa noite para você. Isso mesmo, Rosane. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, desde hoje à tarde, funcionamento normal em praticamente todo o comércio aqui da cidade. Isso foi flexibilizado depois de um decreto da Prefeitura Municipal aqui de Catalão. Ou seja, bares, restaurantes, academias e também salão de beleza podem voltar a funcionar. Esse pessoal estava proibido de trabalhar desde a semana passada por causa de um decreto municipal, mas hoje eles já poderão voltar a trabalhar normalmente. Também as igrejas vão poder abrir pelo menos 2 vezes por semana. Vale lembrar que o que fica fechado continua. Os salões de festa, cinemas, clubes, aqueles locais que geram muitas aglomerações precisam permanecer fechados. Então, a partir de hoje, está flexibilizado o funcionamento do comércio aqui em Catalão. Rosane, e atualizando os números da cidade, Catalão tem hoje 403 casos confirmados da Covid-19 e 10 mortes também confirmadas. Os números continuam a subir e a gente acredita que com essa flexibilização os comerciantes vão ter prudência, vão ter respeito e a gente espera que os clientes também tenham prudência e muito respeito. Se for sair de casa, use sempre a máscara, né, Rosane? Com certeza. Obrigada, Aline. E olha, teve alteração no decreto de combate ao coronavírus de Uruaçu, no norte do estado. O comércio, que teria que ficar fechado aos finais de semana, agora vai poder abrir respeitando os horários determinados pelo Código de Posturas do município. A Prefeitura de Uruaçu disse que o prefeito decidiu seguir o decreto do governo estadual. A partir de agora, academias, bares, restaurantes, supermercados voltam aos horários normais de atendimento. A cidade tem 155 casos confirmados de Covid-19 e 3 mortes.
E olha, bombeiros de Caldas Novas notificaram o dono de um parque de diversões lá de Caldas Novas, da cidade, solicitando que ele contrate um vigilante com urgência. Isso aconteceu depois que um homem subiu na roda gigante do parque pela terceira vez. O brinquedo tem aproximadamente 30 metros de altura. Bombeiros e policiais militares tiveram que se mobilizar para retirar o homem da estrutura metálica. O homem estava sem nenhum tipo de proteção e ficou alguns minutos em pé no brinquedo. Segundo a Polícia Militar, o homem tem problemas mentais. Nós não conseguimos falar com o dono do parque. E agora chegou a hora da nossa imagem do dia. A gente te mostra. Gente, uma arara tá virando moradora de uma casa lá no norte do estado. Joga a imagem aí pra gente ver essa moça bonita. Olha lá, o Marcos Carvalho, nosso cinegrafista em Porangatu, contou que quase todos os dias essa arara canindé vai para a casa dele e que o animal mora numa casa vizinha, é criado solto ali na região do setor Maringá. Todos os moradores já conhecem esse morador ilustre. Uma graça, né? Ver uma cena dessa em casa, você não acha, não? Obrigada pelo registro, viu, Marcos? E agora são 7h39, a gente fica por aqui. A gente encerra hoje com imagens de Anápolis. Um beijo, um cheiro pra vocês. Estou esperando vocês amanhã no Jornal Anhanguera, primeira edição, hein? Não vai faltar. Tchau, tchau.